Olá pessoal, tudo bem? Como que vocês estão? Então, nessa semana nós vamos estudar geometria. Então, nós vamos para um conteúdo mais simples, mais prático de trabalharmos e mais divertido. Então, como vocês podem observar aí, já coloquei algumas imagens geométricas, né? Então, vamos em frente. Então, na aula de hoje nós vamos iniciar com ponto. O que é o ponto? Então, o ponto ele não tem uma dimensão, ele é adimensional, né? Ele não vai possuir ponto. Então, para representar, basta nós fazermos uma marca. Então, por exemplo, eu tenho a caneta, eu fiz isso, eu fiz um ponto, né? Então, isso aqui é um ponto, tá? Então, aqui eu usei um exemplo dos pontinhos que aparecem aqui, ó. Isso aqui são pontos, ó. No mapa de Santa Catarina, né, ó. Esses pontinhos que são usados para identificar as cidades. Então, para indicarmos o ponto, nós usamos letras maiúsculas do nosso alfabeto. Então, sempre que nós falarmos de ponto, então eu tenho ponto A, eu tenho ponto B, e assim sucessivamente, sempre usando letras maiúsculas para indicá-lo. Então, aqui no mapa, eu coloquei o mapa como exemplo, que percebam que se eu colocasse somente, tirasse essa parte aqui, observem que o nome das cidades é sempre iniciado por letras maiúsculas. Então, ficaria o ponto L, o ponto C, o ponto V, e assim sucessivamente. Então, é onde eu faço a minha representação do meu ponto com letras maiúsculas, certo? Ponto é bem simples, um pontinho. O que eu identifico na natureza de ponto? Por exemplo, à noite no céu, uma estrela é um ponto, a ponta do lápis, um pontinho que você faz lá no caderno. Isso são pontos, certo? Agora, nós vamos ver reta. Então, a reta não tem espessura e ilimitada, ou seja, ela não tem começo nem fim, para ambos os sentidos. Eu não sei para onde ela termina, onde ela começou, né? Não sei para onde, qual é o início e qual é o fim dela. Então, como é impossível representar no papel a reta, a gente representa uma parte dela. Então, a sua indicação é feita por letra minúscula. Então, esse aqui é o nome da reta. Então, a reta R. Então, sempre vai aparecer uma letra minúscula. R, S, T, U, V, uma letra minúscula, qualquer letra minúscula do nosso alfabeto. Então, a reta não tem início e não tem fim. Eu não sei onde ela começa, onde ela termina, certo? E a reta é simplesmente um risco. Por exemplo, o que você pode utilizar como reta? A tua régua, fazer um risco, você vai ter uma reta. O teu lápis, você consegue identificá-lo como uma reta, assim sucessivamente, entre outras coisas, né? Um galho de uma árvore e assim por diante. O plano. Então, o plano ele é imaginado sem fronteiras, como a reta. Só que ele também não tem como representá-lo no papel, porque ele é infinito, eu não sei onde ele começa, onde ele termina. Porém, a gente representa uma parte dele, como se fosse uma folha de papel, a parede, o chão. A gente usa exemplos como para plano, desta forma, por quê? Porque ele é imaginado desta forma, ele não tem fronteiras, ou seja, você não sabe onde ele começa, onde ele termina, né? Então, aqui eu representei de uma forma, o plano alfa e o plano beta, porque sempre que falarmos de plano, nós vamos usar uma letra minúscula do alfabeto grego. Então, se é do alfabeto grego, a letra representada ali, eu estou falando de plano. Se for do nosso alfabeto, eu estou me referindo a reta ou a um ponto. Então, aqui, ó, alfa e beta, tá? Essa parte aqui vocês desconsiderem porque não vem ao caso aqui, tá? Só ficou na imagem. Então, só para identificar para vocês, pode usar alfa, beta, gama ou qualquer outra letra grega. Geralmente são essas 3 letras aqui que a gente utiliza, certo? Então, agora eu quero mostrar para vocês aqui, antes de mostrar um videozinho para vocês, eu coloquei assim: o ponto, a reta e o plano são modelos criados por nossa imaginação e usados para compreender melhor certos aspectos do mundo. Então, usando ponto, reta e plano, a gente pode fazer infinitas coisas, tá?
infinitos itens, infinitas imaginações. Aí vai da imaginação de cada um, né? Então, vamos ver um videozinho. Cadê? Ah, foi. Boa tarde a todos, professor Renato Ribeiro aqui com vocês novamente. Vamos falar agora sobre ponto, reta e plano. Eu resolvi fazer uma abordagem diferente, contar uma história. Era uma vez um nada. Exatamente como você está vendo na tela. Até que um dia surgiu um camarada. Olá, eu sou o ponto. A vida do ponto era muito tediosa. Como ele era dimensional, isso é 0D, ele não fazia nada. Ele não sabia o que era andar. Aí um dia ele descobriu que podia andar para o lado e para o outro. Sua vida então pareceu um pouco mais interessante. E não só isso. Ele descobriu que podia marcar o caminho que percorria para qualquer um dos lados. E percebeu que não havia limites para seu caminhar, e nem para o seu caminho. E descobriu uma coisa interessante. Ele não vivia mais no nada. Ele vivia em um lugar com uma dimensão, 1D. E chamou esse lugar de reta. Mais tarde, aprendendo sobre o seu mundo, ele fez um movimento engraçado. Ele deu um pulinho e percebeu que existia algo acima. E o seu mundo, até então uma reta, estava abaixo. E aí ele percebeu que podia subir ou descer mais e mais, para cima e para baixo. E aí se ligou: puxa, eu posso criar uma reta aqui também. E posso agora me movimentar em direção a essas duas retas, para cima, para baixo, para a esquerda e para a direita. Puxa, disse o ponto, ganhei duas dimensões, agora sou 2D. E percebeu que seu universo agora era como uma gigante folha de papel. Uau, que grande plano! Vou chamar assim esse meu novo universo 2D. Plano! Essa é a história do ponto, reta e plano, contada por mim, professor Renato Ribeiro. Mas é importante destacar que retas e planos são infinitos. Na tela, no papel, estamos limitados para representar o infinito. Portanto, use a ferramenta que não conhece limites, a sua imaginação. Não custa lembrar, solicite gratuitamente uma videoaula de matemática, Abacus, Soroban ou jogos lógicos. Para isso, basta entrar em contato no e-mail e blog aí indicado na tela. Os meus alunos atuais também podem mandar um pedido de vídeo pelo Moodle. Um grande abraço do professor Renato Ribeiro, canal do YouTube. Então, agora vocês vão fazer um desenho utilizando ponto, reta e plano. Essa é a tarefa da semana. Fazer o desenho, colorir e me enviar. Usem a imaginação de vocês, da forma que vocês quiserem. E essa atividade, essa semana, é a mais simples, a mais fácil de todas. Então, vocês vão fazer em uma folha A4, desenhar, pintar e depois colar no caderno de vocês e me enviar a foto, certo? Beijos e uma linda semana para vocês. Que essa semana seja repleta de realizações e que tenhamos uma semana abençoada por Deus. Beijos e até!